E mais uma vez nós estamos aqui no set de comunicação do Unifacef, Centro Universitário Municipal de Franca, e essa semana o bate-papo é sobre o curso de administração com o professor mestre Ciro de Almeida Durigan, que é chefe do departamento do curso de administração. Prazer estar aqui com você. Anderson, tudo bem? O prazer é sempre meu aqui, é sempre muito bom bater um papo aqui e falar um pouquinho sobre administração. Certo. Ciro, quais são as principais competências que o curso de administração busca desenvolver nos alunos? Bom, muito bom. Na verdade, a gente fala em administração e a gente fala em 4 pilares, né? Que é sempre o planejamento, organização, direção e controle. Isso engloba muito o que o administrador precisa fazer na gestão de uma empresa. Então, ele precisa planejar muito bem todas as ações, né? Ele precisa organizar aquilo que vai ser feito. Ele precisa coordenar os esforços em busca do objetivo comum e ele precisa depois fazer uma análise para ver se tudo aquilo que foi planejado e foi colocado em prática, de fato deu resultado. Então a gente busca trabalhar essas competências dentro do curso para que o aluno tenha condições de fato de, quando chegar na prática, quando chegar na organização dentro de uma empresa, ele consiga planejar da melhor forma e colher os melhores resultados depois lá na frente. Certo. E como o curso prepara os estudantes para lidar com os desafios do mercado de trabalho atual? Isso é uma questão muito delicada, né? Porque o mercado de trabalho ele é sempre muito atuante e ele modifica muito, né? Com uma constância muito grande. Aqui no Centro Universitário, no curso de administração, a gente busca trazer do mercado de trabalho as informações que a gente precisa para utilizar nas disciplinas que a gente aborda, né, em sala de aula. Nós temos algumas disciplinas que são básicas, que servem para embasar de fato o aluno, que trabalha, né, a questão da gestão financeira, gestão de projetos, mas nós temos também algumas disciplinas que são extremamente práticas e elas trazem essas informações de mercado. Então, por exemplo, nós temos algumas tendências aí relacionadas à questão financeira, por exemplo, mercado de capitais, a questão de ações. Nós temos uma disciplina que trabalha o mercado de capitais e ela vai captar essas informações e utilizar isso em sala de aula. Então, basicamente, a gente trabalha uma parte teórica básica, mas essa parte teórica ela vem muito acompanhada das informações que o mercado traz para a gente. Então, a gente sempre busca estar muito antenado aí, né, em tudo que está acontecendo no dia a dia. Muito bom. E qual é o equilíbrio entre teoria e prática no curso? Existem projetos ou atividades práticas que se destacam? Sim, sim. Nós temos agora uma grade nova, né, no curso de administração, que ela começou, na verdade, em 2022, e ela está, esse ano aqui, ela está, vamos dizer assim, com um curso cheio. Nós temos uma disciplina que é justamente para devolver para o mercado aquilo que o mercado oferece para a gente, né? Então, nós temos aí uma disciplina que a gente trabalha com o nome de projeto interdisciplinar, que, na verdade, os alunos em grupo, eles precisam buscar no mercado uma empresa, fazer toda uma análise nessa empresa e identificar alguns tipos de problemas de qualquer uma das áreas, pode ser da parte de gestão de pessoas, na gestão financeira, gestão de produção, na questão de empreendedorismo, na questão de marketing, por exemplo, né, que a gente trabalha muito, a questão de mídias digitais. Então, o aluno, em grupo, né, em sala de aula, eles trabalham as estratégias, eles visitam a empresa, né, eles fazem uma análise através de um programa de entrevistas, através de conversa com gestores, eles identificam o problema e em sala de aula eles propõem solução para essa empresa. Então é uma espécie de uma consultoria, né, que os alunos desenvolvem em sala de aula para devolver para a empresa, né, para devolver para o mercado. Então, é uma disciplina, a gente até brinca, fala que ela é 100% prática, né, porque eles precisam do embasamento de todas as outras disciplinas do curso para poder colocar isso, né, de fato e devolver isso para o mercado, esse resultado positivo para o mercado. Entendi. E quais disciplinas os alunos costumam considerar mais difíceis e por quê? Existe até um grande mito sobre o curso de administração que o mercado fala que o curso ele é muito da área de exatas, né, que tem muita conta. E, na verdade, isso não é um mito, né? Nós temos algumas disciplinas que trabalham a parte de contas, como matemática financeira, a própria área contábil, né? Mas o aluno ele vai aprender as contas básicas e, na verdade, o administrador ele vai tomar decisão com base nesses números, né?
Na prática mesmo, ele não vai precisar fazer tanta conta, ele vai ter que saber analisar esses números. Então, quando o aluno ele entra no curso, ele já entra com um pouco de medo das contas. Tá? Mas com o passar dos dias, das semanas e dos meses, ele acaba percebendo que isso não é um bicho de 7 cabeças. Mas eu posso falar aí que matemática financeira, disciplina de contabilidade, que elas já são ministradas logo no começo do curso, isso pode assustar um pouquinho logo no início, mas depois acaba ficando tranquilo. Legal. Como o curso aborda formação em liderança e tomada de decisão, que são essenciais na administração? Bom, muito legal. Na verdade, nós temos 2 disciplinas aí que são meio que carro-chefe para essas áreas, né? Nós temos uma disciplina de empreendedorismo, que coincidentemente sou eu que trabalho, né? Sou eu que ministro, e nós temos uma disciplina de tomada de decisão, de fato, né? Que ela é ministrada mais para o final do curso, porque a gente precisa de todo o embasamento dos alunos anteriormente. Então, para a questão de liderança, o aluno ele tem que ser o próprio autor, né, da sua história. Então, a gente não quer aqui formar um aluno com base no nosso pensamento. A gente quer formar um aluno com base nas questões, nas discussões, nas teorias, mas que o aluno consiga, né, tomar a própria decisão, para que o aluno consiga seguir o seu próprio caminho. Tá? Então, na disciplina de empreendedorismo, nós temos algumas atividades, né, algumas dinâmicas, algumas atividades práticas, inclusive, que os alunos eles têm que exercer o papel de liderança. Então, em grupos, os alunos eles escolhem um dos integrantes para ser o líder daquela atividade, e ele é que vai tomar, né, vai desenvolver o norte para como aquilo vai ser desenvolvido. E mais para frente, a disciplina de tomada de decisão, né, os alunos eles têm alguns problemas que eles têm que resolver, né, e com tomadas de decisão que podem ser mais demoradas, que precisam de um pouco mais de tempo, e tem que ser algumas decisões que a gente tem que tomar meio que de última hora. Então, por isso é importante, né, o dia a dia, tá, para que esses conceitos sejam absorvidos, para quando chegar o momento de tomar a decisão, o aluno já tenha condições para que isso possa ser feito da melhor maneira possível. Professor Ciro, e sobre o mercado de trabalho? Bom, o mercado de trabalho para administração, para gestão, ele está sempre muito aquecido, né? Uma perguntinha que eu sempre brinco com meus alunos que tipo de organização não precisa de um gestor? Né? Se a gente for pensar dessa forma, todas as organizações, elas de fato necessitariam de um administrador. Então a gente tem hospitais que precisam do gestor da área de saúde, as escolas precisam do gestor escolar. Nós temos as empresas, né, como a grande maioria das pessoas imaginam, as indústrias aí, elas precisam de um gestor, e aí a gente tem o gestor, né, o administrador geral, depois nós temos o administrador financeiro, administrador de recursos humanos, administrador de produção. Então nós temos subdivisões dentro das organizações. Então o mercado, ele para a gestão, ele sempre está aquecido. E eu costumo até brincar bastante e falar que a administração deveria ser a primeira ou segunda opção de todo mundo. Se você já fez algum outro curso, volte para fazer administração, porque a administração ela vai fazer falta para você. A gente tem que administrar a nossa vida, né? Então, o mercado de trabalho ele está sempre precisando de administradores. Muito bom. E que conselhos você daria para alguém que está começando a estudar administração ou, de repente, está pensando em cursar? Bom, vamos lá. Talvez o principal conselho é para que a pessoa seja curiosa, né? A gente tem que ser curioso para poder absorver o maior número possível de informações. E aí, quando eu falo informações, eu não estou nem falando somente das informações técnicas, né? Das informações teóricas, daquilo que a gente trabalha em sala de aula, né? Hoje o mundo ele é muito mais feito de networking do que propriamente dito de informações técnicas. Então, o que a gente busca, né? A gente trabalha basicamente o que a gente chama de hard skills, que são essas competências e habilidades teóricas, né? Então, o conhecimento de determinada área, o conhecimento de determinada disciplina, mas é muito importante que o aluno ele seja curioso para desenvolver o que a gente chama de soft skills, né? Soft skills são as habilidades pessoais, relacionadas, por exemplo, ao contato com as pessoas, relacionadas, por exemplo, a questão da fala, a questão do comportamento em determinados lugares, né? Então, primeira coisa, seja curioso, né? E segundo, agarra as oportunidades. As oportunidades elas são oferecidas para todo mundo da mesma forma. Tem alguns que se destacam mais porque eles conseguiram enxergar essas oportunidades. Outros vão se destacar um pouquinho menos porque essas oportunidades foram passadas,
né? Mas o fato é, primeiro, curiosidade e segundo, ficar antenado com as oportunidades que elas vão aparecer de fato. Certo. E qual o período do curso de administração? Hoje nós temos o curso de administração no período noturno, né? São 100 vagas para o período noturno, são 8 semestres, né? 4 anos de curso. Os alunos agora, né, no começo do mês de fevereiro, eles já vão entrar aqui no curso e eles já vão ficar pensando em quando é que eles vão formar lá na frente e vão começar a pensar, nossa, falta muito tempo, né? 4 anos para formar. Isso passa no piscar de olhos, né? Nós formamos há pouco tempo a última turma e eles já estavam saudosos de ter acabado o curso, né? E por isso que é fundamental aproveitar cada momento aqui, né? Então, o curso de administração são 8 períodos, né? 8 semestres do período noturno, né? Aulas de segunda a sexta, das 19h15, que a gente fala para os alunos, né? Às 22h30, então 100% presencial. Claro que em alguns momentos o presencial não precisa ser exatamente na instituição, porque a gente tem atividades fora, às vezes algum tipo de visita, às vezes alguma palestra, alguma parceria com uma empresa, e a gente vai fazer uma aula na empresa, mas de segunda a sexta nós temos aulas normais também. Certo. E é claro que o curso de administração está aberto para todos, não é? Exatamente, exatamente. Independente de idade, independente de grau de instrução. Tem gente que está fazendo administração, formou, inclusive há pouco tempo atrás, já tinha uma graduação, já tinha um mestrado na área de atuação e voltou para fazer administração porque precisava complementar, né, com algumas outras habilidades. Então, a administração ela serve para todo mundo, não existe um perfil definido por estudante de administração, né? A gente consegue adaptar o perfil para tudo aquilo que a gente trabalha, né, no nosso programa. Certo. Bom, e para finalizar aqui o nosso bate-papo, professor, queria também que você falasse sobre o projeto Universitário por um Dia, que eu acho muito bacana. Universitário por um Dia foi, digamos, um pulo do gato que a gente criou há um tempo atrás, e isso tem trazido respostas para aqueles alunos que ainda têm algum tipo de dúvida sobre que carreira seguir, né? O programa Universitário por um Dia, ele é muito simples, basta se inscrever no site do Unifacef, o aluno escolhe o curso, no caso, né, curso de administração, ele faz a opção, entra em contato comigo diretamente, eu dou uma conversada com o aluno para ver qual que é o perfil, o que você gosta mais, inclusive, né, quais são as disciplinas na escola que ele gosta mais, se é mais da área de exatas, se é mais, né, da questão de ciências sociais. E aí a gente escolhe um dia para o aluno vir assistir uma aula, vir participar da aula, como a aula é ministrada. Então, não existe aqui uma política para poder convencer o aluno para vir para cá, né? O Universitário por um Dia é muito legal por causa disso. O aluno ele vem, participa da aula que está sendo ministrada naquele dia. Então, gratuito, não, claro, gratuita. O aluno pode vir mais de um dia, inclusive, né? No final do ano, nós tivemos um aluno que ele veio todos os dias da semana. Então, ele quis passar uma semana. Então, o Universitário por um Dia dele foi um semanal. Então, ele veio assistir, e assim, ele não precisa assistir aula sempre no mesmo semestre, né? Ele pode ter experiências em semestres diferentes. Então, esse aluno, né, especificamente, ele veio assistir a aula, o pessoal que está no primeiro ano, depois no outro dia ele veio assistir uma aula que estava no segundo ano, depois no terceiro dia ele veio assistir uma aula mista, né, do pessoal do terceiro, depois com o quarto ano. Então, a gente vai atendendo às necessidades daquele candidato, né? Isso é muito bacana. Bom, professor Ciro, muito obrigado aqui pelo nosso bate-papo, viu, e todas essas informações. E eu que agradeço, é sempre um prazer participar aqui do programa. É isso aí, olha, mais informações é só acompanhar o Unifacef em suas redes sociais ou acessar o site unifacef.com.br.